Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Bom, bem-vindos à palestra de ataques digitais, estratégias de proteção e principais ameaças. Nessa palestra a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses ataques digitais, quais são as principais formas que nós podemos nos proteger e quais as principais ameaças que tem aí hoje em dia que podem causar aí um certo transtorno para muitos. Então, na nossa agenda, a gente vai dar uma introdução sobre o cenário atual do ambiente tecnológico. Vamos comentar um pouquinho sobre o que são esses ataques cibernéticos, como conhecer um ataque, como as fases desse ataque, como eles geralmente ocorrem. Baseado nisso, vamos ver as principais ameaças relacionadas com esses ataques e, por fim, vamos ver como nós podemos nos proteger. Antes de mais nada, me apresentando, sou Danilo Cardoso, eu sou um consultor sênior em cibersegurança na BDO Brasil, é uma empresa de auditoria e consultoria, uma das 5 maiores empresas no Brasil e no mundo. Eu já trabalhei com análise forense e também já fui um sysadmin Linux, então minhas certificações são geralmente voltadas a sistemas operacionais Linux e segurança da informação. Hoje eu atuo mais na área de análise de vulnerabilidades, pentesting, arquitetura de segurança da informação, proteção de dados e etc. Para quem quiser entrar em contato, meu e-mail é o danilo.cardoso@bdobrasil.com.br. No Twitter eu estou como @rawtables. E como blog, eu sou um dos editores do blog da BDO Brasil, o blog de cibersegurança. Então lá eu geralmente posto algumas matérias, tanto matérias técnicas quanto notícias do mundo da cibersegurança, falando um pouquinho do que está acontecendo e de alguns casos entrando um pouco mais no detalhe de código e de como funcionam as coisas. Legal? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, acho que todo mundo sabe, está vivenciando essa grande evolução que ocorreu aí nos últimos 5, 10 anos no mundo da tecnologia. Apesar da tecnologia ser algo em constante mudança, nos últimos anos a gente tem visto aí uma tendência à migração das informações desses ambientes para a nuvem. Então, cada vez mais empresas estão tendo seus sistemas principais, como RP, CRM, ou outros sistemas financeiros, próprio BI, estarem convergindo isso e migrando para a nuvem. Então as empresas estão ficando cada vez mais centralizadas em termos de informação, ao passo que elas ficam descentralizadas fisicamente. E isso é interessante porque quando nós centralizamos uma informação na nuvem, qualquer pessoa ao redor do mundo pode acessar. Isso é bom em termos de portabilidade, em termos aí de termos diversas pessoas em várias regiões acessando as mesmas informações. Porém, quando nós temos essas novas funcionalidades, essas novas tecnologias, nós acabamos tendo também uma maior exposição a ataques. É aquela história. Quanto mais coisas nós temos dentro de casa, mais coisas um ladrão pode vir e roubar. Isso é um pouco difícil de mensurar e é um pouco difícil de pesar numa balança. Mas, infelizmente, é como funciona. Não dá para nós termos novas funcionalidades sem aumentarmos nossa exposição. Por isso que a segurança da informação é tão importante hoje em dia, para que ao instalar ou implantar uma nova tecnologia nas empresas ou até propriamente na sua casa, nas suas casas, essa implantação seja feita com segurança, com que pelo menos os preceitos básicos da segurança da informação, segurança cibernética sejam aplicados para que você consiga mitigar um pouco os riscos e expor o menos possível a esses ataques. Esses ataques têm causado uma série entre aspas, uma série de problemas ao redor do mundo. Esse gráfico, na verdade, esse infográfico, ele mostra o quanto esses ataques têm prejudicado empresas. Então, por exemplo,
vamos pegar nos últimos 5 anos, grandes empresas sofreram vários ataques relacionados a vazamento de informações, comprometimento de ambientes. E se vocês podem notar, não são empresas como a gente costuma brincar, o João da esquina. São empresas grandes, empresas que naturalmente já investem muito dinheiro em segurança da informação. São empresas aí que, dependendo de onde estão em conformidade ou são obrigadas a estar em conformidade com certas normas de proteção de dados. E ainda assim, por alguns descuidos, eles acabam sofrendo ataques digitais. Então, a Adobe, a Ashley Madison, que foi um caso bem marcante, que a gente vai citar ao longo dessa nossa conversa, sofreram esse tipo de ataques e, de alguma forma, foram penalizadas por isso. Falando um pouco desse ciclo vicioso que isso causa, por você estar exposto a ataques, ou quando você tem uma exposição a ataques, você tem uma maior possibilidade do seu ambiente ser comprometido. E a partir do momento que o seu ambiente é comprometido, isso pode levar à propagação de outros malwares. E esses outros malwares podem vir a criar mais exposições a ataques. Então isso vira um círculo vicioso. Um círculo onde quanto mais você está vulnerável, maiores suas chances de ser invadido e maiores suas chances de pegar aí um malware, aumentando ainda mais a sua exposição. Então acho que isso é importante frisar, porque isso é um dos problemas que tem causado muito estresse, muita dor de cabeça para muitas empresas ultimamente. E na minha opinião isso é um pouco difícil de passar adiante para as pessoas e até para alguns pessoas de alta gestão. E é importante notar que quanto mais sua exposição, mais você tem que prevenir esse tipo de ataque, mais vocês têm que prevenir ou tentar mitigar esses riscos para não ficar tão expostos assim. Bom, comentando um pouquinho agora, entrando na parte de ataques cibernéticos, gostaria de falar o que são, então, esses ataques que nós comentamos até agora há pouco. Basicamente, um ataque cibernético é uma ação maliciosa que utilizou um meio digital para causar dano a algo ou a alguém. O principal objetivo desses ataques inclui a extração, alteração ou destruição de dados e informações. Então, quando a pessoa, o atacante, o criminoso digital, tem um alvo e vai atrás do alvo, geralmente ou ele quer obter uma informação para extrair e divulgá-la, ele quer alterar aquela informação, ou ele quer destruir aquela informação. E isso a gente tem visto, para quem acompanha as notícias, tem se tornado cada vez mais comum, principalmente casos de vazamento de informações, onde o criminoso consegue informações privilegiadas do seu alvo e publica essas informações na internet. Como também é conhecido esses ataques cibernéticos, hoje em dia tem muito se falado em cyber warfare, terrorismo cibernético, ataques digitais. Então, apesar de algumas nuances de diferenças, num contexto geral eles passam a mesma informação. Esses ataques cibernéticos, eles afetam diretamente os 4 pilares aí da segurança da informação, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Só que quando esses pilares são afetados, a reputação e a imagem da empresa também são afetados. Então isso acaba por causar danos tanto operacionais, por indisponibilizar um serviço, danos legais por ter contratos ou informações pessoais de clientes divulgadas, e também um risco financeiro e de imagem.
financeiro, porque a empresa pode perder dinheiro diretamente, ou seja, ter sido roubada por esses criminosos digitais, ou através de um dano de imagem. A imagem daquela empresa pode ser denegrida e aí sim perder clientes e vir a decorrer uma perda financeira. Alguns exemplos desses ataques que ocorreram ultimamente. Primeiro, acho que o mais fresco e famoso que nós temos visto aí nos últimos 2 anos foi a divulgação de ferramentas internas utilizadas pela NSA, que é a Agência de Segurança Americana. Isso foi importante porque até aquele momento o próprio Snowden tinha vazado algumas informações de que a NSA e o governo americano espionavam as pessoas. Porém, ainda não tinham visto, comprovado, não tinham visto como aquilo era feito, porque muito ficou-se escondido. E quando essas ferramentas vieram à tona, basicamente selaram um caixão aí da NSA. Eles comprovaram de fato e mostraram como a NSA fazia para monitorar os seus cidadãos e outras pessoas ao redor do mundo. Importante também desse vazamento dessas ferramentas é que uma falha, que é uma vulnerabilidade que era explorada por uma dessas ferramentas, acarretou e possibilitou a criação do vírus, do vírus malware que surgiu aí conhecido como WannaCry. Então, WannaCry veio basicamente uma vulnerabilidade que a NSA utilizava nas suas ferramentas internas. E esse ransomware, na verdade, ele teve proporções mundiais, foi muito exposto pela mídia, e a Telefônica foi o principal alvo aí que veio à tona nas notícias, né? Pelo menos por parte aqui do Brasil. Isso mostra que causou um certo prejuízo à imagem da própria Telefônica, apesar dela não ter sido nem o vetor original, nem ter sido tão afetada assim. Um outro caso bem legal de se comentar é o do Yahoo. Até o momento, né, ele foi considerado o maior vazamento de informações que ocorreu, com 1 bilhão de contas de usuários comprometidas. Isso é importante notar que antes da divulgação desse vazamento de informações, a Yahoo estava sendo comprada. E depois que ela divulgou esse vazamento, que ocorreram esses vazamentos de informações, ela foi comprada por um preço muito menor que originalmente tinha a intenção. Então, os riscos cibernéticos e ataques digitais podem sim afetar, inclusive diretamente na compra e aquisição de empresas, em processo de fusão e aquisição. Um outro caso também bem icônico foi da Ashley Madison. Para quem não conhece, a Ashley Madison era um site de relacionamentos entre pessoas casadas. E o principal core aí do site era a confidencialidade. Ou seja, as pessoas poderiam trocar mensagens e se encontrar de forma, entre aspas, anônima, que as pessoas de fora não conseguissem saber. Quando a lista de usuários desse site foi divulgada, isso afetou diretamente o que a empresa ou que o site tentava passar para os seus usuários. Eu não posso nem dizer o estrago que isso causou ao site, que, na minha opinião, não conseguiu ainda se reerguer até hoje. Legal. Então a gente comentou bastante desses ataques, o que são esses ataques. Vamos conhecer então um pouco como que é essa anatomia do ataque, como que ocorre basicamente um ataque. Um ataque digital, ele segue algumas fases, não necessariamente essas, mas de uma maneira geral, basicamente ele segue 4 fases. Primeiro, a parte do reconhecimento do seu alvo, né, do ambiente que se deseja ter acesso.
depois ele de fato obtém esse acesso ao seu alvo, depois ele vai querer manter esse acesso e depois apagar os seus rastros e propagar-se, repetir esse ciclo em um novo alvo. É interessante notar que aqui, se a gente notar da forma como está aqui, esses são os passos usados também por profissionais de segurança da informação ao efetuar um pentest. Então, o ataque ele segue basicamente, naturalmente ele segue essa forma de você conseguir as informações, obter o acesso, depois estando dentro lá, como que você vai se manter, apagar os dados e pular para um novo alvo. Então vamos conhecer um pouquinho de cada fase. Na parte do reconhecimento, nós estamos falando da obter maiores informações possíveis do seu alvo. Então, geralmente os pentesters e atacantes maliciosos, eles vão atrás de informações como os sistemas utilizados, as principais vulnerabilidades dos sistemas e do ambiente, as principais pessoas-chave, isso é muito importante. Obter uma lista dos funcionários de TI, alta gerência, o que cada um faz, isso possibilita ataques de phishing, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Enfim, aqui é uma fase onde basicamente o atacante vai coletar tudo o que ele precisa, criar um mapa, todo um mapa do ambiente que ele tem como alvo, porque cada informação é importante e vai ajudar muito ele para obter o acesso. Então, por isso é muito importante divulgarmos o mínimo possível de informações, tanto do nosso ambiente, quanto da empresa, quanto das pessoas que trabalham naquela empresa. E informações pessoais, inclusive. Então, as principais ferramentas dessa fase são diversas. A gente pode obter essas informações de diversas formas. A gente pode utilizar o próprio Google pesquisando sobre a empresa, dependendo de como as informações, como a empresa trata as informações, é possível obter informações críticas, informações sigilosas através de pesquisas do Google. Nós podemos usar o próprio LinkedIn, é uma ferramenta muito boa para isso. Vários casos de pentest que realizei, eu busquei o nome dos altos escalões ou alta gerência no LinkedIn, e isso veio com uma facilidade muito grande. Podemos usar a famosa engenharia social nesse caso, conversar com um colaborador interno, pegar informações diretamente com as pessoas que trabalham lá, porque pessoas são pessoas, elas vão comentar alguma coisa, vão deixar passar alguma informação que eventualmente não deveriam, se a pessoa não for muito bem treinada e conscientizada na parte de segurança. E também outras diversas ferramentas, como Nmap, também é uma ferramenta muito boa para fazer varreduras na rede, para obter questões de portas abertas, levantamento de serviços. Inclusive ele tem scripts que já testam preliminarmente algumas vulnerabilidades. É uma ferramenta incrível para fazer esse tipo de coisa. E as ferramentas não param por aqui, tá, pessoal? Então, sim, diversas aí. Diversas mesmo. A segunda fase é a parte de obter o acesso. Então, vamos supor que já foi possível mapear toda a estrutura, todas as informações necessárias daquele alvo que se tem como foco. Então, o próximo passo é obter o acesso àquele ambiente, obter acesso a um serviço, conseguir entrar efetivamente. Então, os principais métodos hoje em dia são tentar explorar alguma falha conhecida em sistemas. Podem ainda ter até casos de exploração de falhas que não são conhecidas, como são chamados os zero days, né, ou ameaças de dia zero, como eu não gosto de traduzir. Podemos conseguir ajuda interna, inclusive, com colaboradores internos. Aí já entra uma questão de fraude, né? E utilizar engenharia social, usando phishing, spear phishing, etc. Por experiência, né, minha própria experiência, tenho visto
um grande número de ataques sendo conduzidos inicialmente através de phishing por phishing. Então, são ataques que basicamente exploram a falha humana. É aquele famoso e-mail que a coitada da menina do café lá recebe falando: abra sua conta nesse banco, sendo que ela nem nunca viu aquele banco na vida. Ela clica para ver o que é, ou você ganhou uma promoção, e quando ela clica e executa algum programa, ela é infectada por um malware e aí o invasor tem esse primeiro acesso. Então, basicamente, a maioria dos últimos ataques que eu tenho visto e analisado começaram com phishing, spear phishing, que aí eventualmente, uma vez que eles obtiveram acesso mesmo que mínimo, acesso nível usuário, eles utilizam, exploram uma falha sistêmica para elevar seus privilégios, conseguir privilégios administrativos e assim se propagar. Uma vez obtido o acesso, o que geralmente os atacantes querem fazer é manter o acesso. Ou seja, imagine que ele conseguiu o acesso a uma máquina, um servidor crítico lá, está conseguindo ver informações privadas, alguém vai lá e puxa o cabo. Quando conecta de novo, ele, em teoria, teria que fazer todo o trabalho de novo. Então, para isso, ele cria meios para voltar naquele sistema, voltar naquele ambiente onde ele estava. Aí entram algumas ferramentas que são conhecidas como backdoors, os rootkits, outros tipos de malware, e criação inclusive de usuários, para quem já mexeu com uma ferramenta chamada Mimikatz. Podemos citar também Golden Ticket, que é gerado diretamente no Domain Controller. Enfim, esse, na minha visão, é um dos maiores perigos aí dos ataques digitais. Porque defender a pessoa de entrar é uma tarefa árdua, mas é mais trabalhoso você ter que varrer sua rede inteira para verificar se nenhuma máquina tem um desses programinhas que possibilita a pessoa voltar. Desculpa. E por fim, uma vez que ele fez conseguiu as informações que ele queria, extraiu a informação, deletou, alterou, ele vai querer apagar os seus rastros. Então aí ele vai desativar a trilha de auditoria, apagar os logs sistêmicos, limpar áreas de memória. É importante ressaltar que a memória a memória RAM, essa memória não o HD, mas a memória que está em andamento no momento, é uma parte tem uma quantidade de informações muito importantes para uma cadeia forense. Então, às vezes, o invasor ele efetua uma série de ações, apaga seus rastros em registros do próprio de arquivos que estão no HD, mas ainda assim é possível obter essas informações através de dump de memória, coleta de memória e análise. Dependendo de como for o caso, é possível extrair programas inteiros da memória para fazer uma engenharia reversa. Então também é um alvo dos atacantes limpar as memórias ou até forçar um reboot das máquinas ou do sistema que está utilizando. E como passo adicional, eu coloco aqui a movimentação lateral. O que seria a movimentação lateral? Bom, uma vez que o atacante conseguiu o acesso a um servidor, um serviço, sistema, fez o que ele queria ali, ou ele sai, pega as informações e para o ataque, ou seja, ele já atingiu o seu objetivo, ou ele vai tentar se movimentar lateralmente ou se movimentar através dos hosts da rede até chegar onde ele quer. Então, esse processo de se movimentar através da rede é o que é conhecido como movimentação lateral. Então aqui ele vai procurar comprometer uma outra máquina da rede, usando a mesma sequência de interações. Coletar informações sobre o novo alvo, obter o acesso, manter o acesso, apagar os seus rastros. E assim até ele chegar no seu objetivo. Comentando um pouco, então, das principais ameaças que nós temos hoje em dia, podemos ver que
Acho que o principal, o que mais se tem falado hoje é o malware, ou são os malwares, né? Malware vem do inglês de malicious software, que basicamente é todo programa de computador que realiza uma atividade maliciosa sem o consentimento ou autorização do usuário ou do administrador. Aqui, isso aqui é um termo interessante. Há uns 20, 30 anos atrás, basicamente todo mundo conhecia algo que poderia atrapalhar ou ter uma atividade maliciosa no computador como vírus. Então era vírus, 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 vírus. Hoje em dia todo mundo chama de malware. Então o vírus, eu brinco que o vírus migrou para o malware. Inclusive, se vocês prestarem bem atenção, muitos fabricantes de software, de segurança e appliance usam o termo, não mais o termo antivírus, mas o termo anti-malware. Então, foi legal essa evolução. Basicamente, os malwares, eles agrupam, eles são uma forma, entre aspas, genérica de se referir a programas específicos que fazem alguma ação maliciosa. Então, dentro da árvore de malwares, nós temos os vírus, os keyloggers, os trojans, os spammers e ransomwares. Uma breve explicação de cada um. O vírus é aquele programa que tem o objetivo de causar o dano e se replicar nos arquivos do sistema. Quando ele começa a se replicar entre hosts, ele passa a ser um worm. O Trojan é o famoso cavalo de Troia, aquele programa que tem como principal objetivo, podemos dizer, possibilitar uma porta de entrada para os atacantes e usuários maliciosos. Os keyloggers são aqueles programas que vão armazenar tudo que é digitado na máquina. Com isso é possível obter senhas, informações de senhas, ou o que está sendo empregado, o que está sendo digitado pelo utilizador. O ransomware, acho que é o carinha da vez no momento, é o que o pessoal tem mais comentado. Basicamente é um software que tem o objetivo de infectar uma máquina, criptografar ali os dados pessoais, informações pessoais como arquivos, do Word, PDFs, e cobrar um resgate para obter essas informações de volta. Então, ransom vem desse resgate que tem que ser pago. E por que ele está tanto na mídia? É que ele se tornou uma atividade lucrativa. Pensem bem, um keylogger, um trojan, um vírus, eles não têm a capacidade de monetização, de retorno monetário que o ransomware tem. Então se tornou muito lucrativo criar novos tipos de ransomware espalhados pelo mundo e conseguir aí bitcoins em cima disso, principalmente que a moeda está sendo bem valorizada hoje. Então, como eu comentei, novamente o ransomware, então basicamente o que ele quer fazer é criptografar aqueles dados e pedir um resgate, ter um retorno monetário relacionado a isso. Aquela história, eu nem sempre criptografo meus arquivos, mas quando eu faço, eu cobro para descriptografá-los. Rootkits. Rootkit, basicamente, de uma forma bem básica, é um programa que ele objetiva controlar o sistema para ficar de forma indetectável. Por que eu instalaria um rootkit numa máquina? Bem, se eu instalar um programa ou colocar lá uma aplicação de software maliciosa num servidor, num sistema, essa aplicação pode ser rastreada. Alguém pode rodar lá um anti-malware ou atualizar a definição do anti-malware e conseguir ver aquela aplicação rodando e matar aquela aplicação.
O rootkit, então, ele quer se esconder, ele quer executar o que ele tem que executar, mas ficar bem escondidinho. Para fazer isso, geralmente eles ficam, entre aspas, no mesmo nível do kernel. Então eles interceptam, ou o pessoal chama muito hookam, alguns syscalls, ou algumas funções do sistema operacional, alterando elas de forma com que não seja possível usá-las para identificar o rootkit. Então, uma breve diagramação disso seria o seguinte. Então temos um usuário e uma máquina. Quando ele vai executar a função, por exemplo, imprimir, vamos supor que aqui de uma forma, claro, bem simplista mesmo, só como exemplo, a função imprimir ela é processada pelo kernel do sistema. Então, quando ele manda imprimir, o kernel retorna os dados impressos para o usuário. Legal, show de bola. Quando nós temos o rootkit no cenário, quando o usuário manda executar a função imprimir, o rootkit hooka ou pega essa chamada dessa função e transforma ela em uma outra, ou altera, né, essa função. No nosso caso, no nosso exemplo, vamos supor que ele mude para a função deletar. Feito isso, ao invés dos dados serem impressos, os dados são deletados. Então esse, de uma forma bem simplista, como que basicamente os rootkits operam. E também por isso eles são tão difíceis de serem detectados. Imagina que se tudo passar por eles, vai ser muito difícil utilizar, ou vai ser muito difícil confiar no sistema. Então nós teríamos que usar algo fora do sistema para analisar o sistema. Bem complicado essa questão. Um outro tipo de ameaça, que agora deu uma acalmada, mas há uns 3, 4 anos atrás estava muito em alta, é os DOS ou DDoS. O DOS basicamente é um ataque que foca em sobrecarregar um serviço, um sistema on-host, para indisponibilizar esse sistema. O DOS é uma variação, o DDoS, desculpa, é uma variação do DOS, onde ele utiliza várias fontes, né, várias origens para atingir esse objetivo. Então, é o famoso dividir e conquistar. Os criminosos criam um exército de bots ou máquinas sob o controle desses criminosos e fazem ela executar ações legítimas de usuário, de tal forma com que acaba indisponibilizando o serviço. Por exemplo, vamos supor que um usuário mande uma mensagem hello para um site. O site, tranquilo, ele recebeu, processou, enviou a página de volta para o usuário sem problemas. Um outro usuário faz a mesma coisa. Legal. Já 2 usuários começam a aumentar o número de usuários. Começa a aumentar o número de hellos. Começa a se ter um ataque de DDoS. E que acaba fazendo com que o website fique indisponível. O grande problema do DDoS é como combatê-los. Imagina que se isso viesse de uma fonte só, seria possível identificar essa fonte e bloquear essa fonte. Mas se essa fonte for múltiplos clientes, ou múltiplos lugares, fica muito difícil identificar exatamente quais são os usuários maliciosos dos usuários legítimos. Então, o administrador geralmente fica numa sinuca de bico, porque se ele corta todo mundo, ele atingiu o objetivo do DDoS, que é disponibilizar o serviço para o usuário legítimo. Mas se ele não faz nada, o próprio serviço não suporta.
Hoje em dia tem soluções de análise de tráfegos, onde eles tentam analisar baseado em reputações de IPs, questões de origens, mas ainda assim, na minha opinião, é um pouco difícil se combater isso sem uma boa política de sanitização de regras de firewall, ambiente de rede, seria toda uma infraestrutura que tem que ser criada e preparada para isso. Uma outra ameaça bem importante hoje em dia é o phishing. Phishing basicamente é uma forma de fraude eletrônica. O que o phishing quer é ludibriar ou enganar a pessoa para ela executar ou levar ela a tomar uma ação indesejada, digamos assim. Por isso é legal notar que o phishing ele explora falhas de personalidade e a mente humana. Então aqui o phishing, quando ele é direcionado para uma pessoa ou direcionado para uma organização, ele geralmente vai atacar o principal interesse da pessoa que vai ler. E também os traços de personalidade da mente. Notem que os phishings que geralmente vocês recebem, espero que não muitos, mas quando vocês recebem, geralmente o phishing vem com algo como importante, urgente, você ganhou, clica aqui, sua mulher está te traindo, coisas que despertam a curiosidade. Uma vez que aquele e-mail tem a sua curiosidade, a chance de você clicar é muito grande. Uma pesquisa revelou que as pessoas que clicam e caem em phishing é por causa principal, uma das principais causas é a curiosidade. Inclusive pessoas que têm um certo conhecimento na parte de um certo grau de entendimento na segurança da informação. Por quê? Isso explorou muito bem explorado a curiosidade ou a mente humana. Então, um exemplo aqui de phishing é avisar do cliente, seu aparelho Token foi expirado, por favor atualizar. Claro que esse site aqui está um pouco, esse phishing está um pouco entre aspas porco aí, vários erros aí de caractere, dá pra ver que alguma coisa está errada com esse e-mail. Porém tem phishings que são muito parecidos com o que o banco, a forma como o banco se comunica por e-mail. É bem perigoso esse tipo de ataque. E novamente aqui, conscientização é sua maior arma. Conscientizar, prover treinamentos para os colaboradores e para as pessoas que, em geral, que utilizam os computadores da empresa é a principal solução, o principal escudo contra esse tipo de ataque. Por fim, temos o APT, que também pode ser iniciado como um spear phishing, né? Que basicamente é um ataque focado em uma empresa ou uma organização. Por que eles são tão perigosos, por assim dizer? Porque eles são ataques que são customizados e criados especificamente para funcionar em um único ambiente, na do alvo. Então aqui geralmente o criminoso digital ele tem todo um cuidado de criar um malware específico para aquele cliente que não vai ser detectado pelas ferramentas de segurança daquela organização. Criar um phishing de forma que somente o corpo diretor vai clicar naquele e-mail. Então tem todo um trabalho de identificação dos alvos e customização do ataque para aquela empresa. E isso torna eles muito complexos e perigosos. Uma vez que eles fazem isso, a chance de detectá-los fica bem pequena. Então, por exemplo, nós temos várias empresas, a empresa A, B, C e D, e o criminoso resolve atacar
a empresa C. Então ele vai customizar tudo para cada empresa. Muito importante isso. Então, mais uma vez, que mostra a necessidade de ter uns controles aí de segurança da informação, conscientização aplicados para não nos protegermos. E falando em proteção, como então nós podemos nos proteger? Bom, aqui nós da BDO nós trabalhamos com um conceito de 3 bases. O que são essas 3 bases? Nós chamamos de processos, pessoas e sistemas. Essas três bases que a gente utiliza, nós podemos verificar que quando trabalhamos esses 3 pontos, nós realmente conseguimos ter uma proteção, um nível de proteção bom aplicado no ambiente. Então vamos falar um pouquinho sobre os sistemas. Sistemas, então, são as ferramentas que nós vamos utilizar para, de fato, aí, mitigar as ameaças. Então, aqui a gente está falando de appliances, aplicações de software, tudo que pode ser empregado com auxílio da computação para mitigar os ataques. Então, principalmente, assim, o que mais nós vemos hoje são firewalls, antivírus, anti-malware, anti-spam, DDoS, PS, sandboxes e appliances desse tipo. Um breve overview de cada uma delas, começando pelo firewall, é uma ferramenta de controle de tráfego de rede. Então ele vai controlar basicamente o que entra e o que sai da sua rede. Eu quero controlar que fulano não consiga, o fulano do departamento de marketing não consiga chegar no departamento, obter informações do departamento contábil. Então é possível segregar as redes de tal forma que as máquinas nem consigam se comunicar com máquinas de outro setor. Um desses é o firewall. Hoje em dia tem um novo conceito chamado Next Generation Firewall, ou NG Firewall, onde é um firewall com funcionalidades ou que agregou funcionalidades de outros appliances, como por exemplo, o firewall ele pode ter tanto essa funcionalidade de controle de tráfego de rede, quanto também ter um antivírus embutido, ter um analisador de espectro embutido, ter um IDS, um IPS embutido. Então isso está criando um novo conceito de firewall. Alguns modelos que tem hoje no mercado, a gente fala de NetFilter, iptables, apesar que esses dois são bem antigos e em teoria não os classificaria como Next Generation Firewalls. E os principais players do mercado, na minha opinião, FortiGate da Fortinet, ASA da Cisco, SonicWall da Dell, todos com a finalidade de controlar o tráfego da rede e também agregando novas funcionalidades de segurança neles. O anti-spam. O anti-spam é uma ferramenta que vai tentar minimizar os riscos de você receber um spam ou um e-mail não desejado. Por que ele é importante? Geralmente, uma campanha de phishing que é feita pelos criminosos é realizada da forma, entre aspas, Rambo. A pessoa atira para todo lado e quem acertar morre. Essa é a verdade. Então, se não for o caso de um APT ou de um spear phishing, e a pessoa vai focar numa empresa-alvo, o atacante vai espalhar ou vai fazer um spam de e-mails phishing, e-mails maliciosos. E uma ferramenta anti-spam pode ser capaz de identificar esses e-mails fraudulentos e também excluí-los antes de chegar no usuário final. O antivírus ou anti-malware, que a gente já comentou,
Uma ferramenta que basicamente vai se focar em combater os malwares através de detecção por heurística, análise de patterns. Alguns antivírus são quase um rootkit. Estão num nível onde algumas funções eles mesmos, entre aspas, hookam para se protegerem. Não sei se alguém que você já tentou, mas é legal tentar fazer um dump da memória onde o processo do antivírus está rodando. Dependendo do antivírus, ele dá como permissão negada, mesmo você rodando ele com permissões de administrador ou com permissões de system. Então, para você fazer isso, você tem que basicamente desproteger aquela memória que está sendo atribuída pelo antivírus. Isso é legal, os antivírus e anti-malwares evoluíram muito para se proteger ao longo do tempo, mas eu acho que eles sozinhos, na minha opinião, eles sozinhos hoje estão perdendo a guerra contra as ameaças, estão ficando cada vez mais sofisticadas. Os IPS e IDS, basicamente eles são um appliance utilizado, uma ferramenta, né, utilizada para identificar tráfegos anômalos e desses tráfegos que são identificados como possíveis ataques, eliminá-los. Como assim? Então, mais um desenho. Vamos supor que um usuário malicioso está enviando malware para o servidor. E a ferramenta de IDS consegue, analisando o tráfego da rede, identificar aquela ameaça e, uma vez identificada, mandar para a ferramenta IPS para eliminar aquela ameaça. Como? Dropando a conexão, enviando para um sandbox, dropando a porta de switch, colocando aquele IP numa blacklist, etc. Bom, agora falando um pouco de processos. Aqui é importante nós notarmos o quão importante termos processos bem definidos. Não adianta nada nós termos ferramentas caríssimas aplicadas, temos tudo de última linha, ferramentas de ponta em ambientes, sendo que não há controles de TI, controles de segurança, políticas aplicadas. Então, aquela história, por mais que eu tenha appliances de última geração, do que adianta, sendo que o usuário escreve a senha deles e cola no post-it no monitor? Não adianta nada. Então aí que entra a importância também de termos controles de TI, controles de segurança da informação muito bem aplicados e maduros nas organizações. Inclusive, esses controles de TI e controles de segurança, eles podem ser usados para prevenir fraudes digitais. Ou fraudes, inclusive fraudes internas também. Então, tudo isso é importante nós termos definido para compor aí a segurança do ambiente. E, como nosso último pilar, seriam as pessoas. Por que as pessoas? Eu gosto de brincar falando que as pessoas sempre serão a ponta fraca aí da nossa estrutura. Porque as pessoas são humanas. Elas não seguem uma linha de código programadas. E como tal, elas podem cometer erros. Dependendo do erro, isso pode ser caro. E por isso é importante fazer políticas de conscientização e treinamento para colaboradores e para as pessoas físicas buscarem informações de como ficar mais protegidas. Assim, quando os colaboradores receberem um e-mail phishing, eles conseguem terem poder de notar que aquilo é um phishing e simplesmente não clicar, deletar,
ou até reportar aquele phishing para o administrador do sistema ou autoridade responsável. Então, por isso é muito importante, e na minha opinião, não menos importante do que os outros 3 pilares, focar esforços nas pessoas, nos colaboradores, nos humanos. Porque isso com certeza vai fazer uma grande diferença. Bom, acredito que seja isso, eu tenha passado pelo menos uma noção inicial de tudo, de como que são as ataques, como que está o cenário hoje, como são os ataques, como eles estão ocorrendo, quais são as principais coisas que nós podemos fazer para nos proteger. E agradeço a todos pela atenção até o momento. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com a BDO. Sempre estamos aí para ajudá-los. E muito obrigado a todos.